Hoje o nosso tema de hoje vai ser sobre o orçamento, né? A lei de orçamento anual, a lei orçamentária anual, tanto do governo federal quanto do governo estadual. É uma pena que poucas pessoas se interessam por isso, né? Porque deveria ser o que mais as pessoas deveriam se interessar. O nosso tema de hoje é sobre o orçamento, o uso do dinheiro público e as chamadas emendas, né? As emendas individuais, aquilo que se chama de emenda do relator ou orçamento secreto, né? Deveria ser o de maior interesse da população, deveria ser a aprovação dessas leis. Quer dizer, anualmente, tanto o Congresso Nacional quanto os estados e os municípios, eles têm que aprovar a chamada LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que significa o quê? Ali é o orçamento propriamente dito, né? Ali está dito quanto o governo pretende arrecadar no ano seguinte e como ele vai gastar esse dinheiro. Quanto vai ser destinado para a educação, para a agricultura, para a cultura, para a saúde, para a infraestrutura, para o meio ambiente, enfim, para todos os setores. Então, assim, toda a população deveria ficar muito atenta todos os anos quando esta lei é aprovada, tanto no Congresso Nacional quanto aqui na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais, porque os municípios têm que aprovar os seus orçamentos também. No entanto, isso passa despercebido para a maior parte da população. A população nem fica sabendo direito quando é que isso é discutido e aprovado. Mas aí a gente podia dizer assim, porque a população não é informada. Nos primeiros anos do meu mandato, a gente fazia uma campanha publicitária na época que ia ser votado o orçamento, a gente fazia um resuminho de como era o orçamento e divulgava isso nas redes sociais, mas o interesse era mínimo. A gente até pode olhar hoje, né, assim, eu tenho feito live semanalmente, essa live é a que tem menos gente participando. Por quê? Porque é um assunto que não chama a atenção da população. E deveria chamar, porque é o nosso dinheiro, é o seu dinheiro. É ali que está sendo dito como esse dinheiro vai ser gasto e quanto é esse dinheiro. Por exemplo, o orçamento da União esse ano, o orçamento do governo federal esse ano, é de aproximadamente 4,8 trilhões de reais. Quer dizer, ano que vem o governo deve gastar aproximadamente 4,8 trilhões no país. E o orçamento do Estado para o ano que vem, para o Estado do Espírito Santo, é de aproximadamente 20 bilhões de reais. Então, assim, esse orçamento ele é feito por quem? Pelo Executivo. Então, quem mandou o orçamento para o Congresso Nacional? O governo federal, o presidente da República e seus ministros, né? Quem mandou o orçamento do Estado para a Assembleia Legislativa? O governador e os seus secretários. Esse orçamento, então, ele é discutido principalmente na Comissão de Finanças e os deputados podem apresentar emendas, eles podem fazer alterações nesse orçamento. Normalmente, as alterações que os deputados propõem são rejeitadas, nunca são aprovadas, né? Muito raramente você consegue emplacar uma emenda para alterar, por exemplo, quanto o governo vai investir na educação, na saúde, na segurança. Isso é muito difícil de ocorrer. Mas a partir daí, então, foi criado as chamadas emendas individuais, no caso do Congresso Nacional, emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão e as emendas de relator, que na verdade é o chamado orçamento secreto. Esse problema das emendas, porque essas emendas ao orçamento diretamente, elas significam dinheiro, né? É dinheiro propriamente dito. Então, por exemplo, sempre existiram as emendas individuais. Cada deputado ou cada senador no Congresso Nacional, anualmente, ele pode destinar 15 milhões de reais aproximadamente em emendas para estados e municípios. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, todo ano, quando chega a LOA, né, a lei de orçamento, a lei orçamentária anual, cada deputado e cada senador pode apresentar emendas destinadas a estados e municípios, mais ou menos no valor de 15 milhões de reais. Para onde é que vão? Esse dinheiro pode ir para onde? Pode ser para hospitais, postos de saúde, educação,
a infraestrutura, enfim, para uma infinidade de coisas. Só que essas emendas individuais, aí você, mas na Assembleia Legislativa também tem? Tem. Os deputados estaduais também podem destinar anualmente emendas para municípios e instituições. Só que no caso da Assembleia Legislativa, esse valor é muito pequeno se comparado aos deputados estaduais e senadores, né? Na Assembleia Legislativa é aproximadamente de 1.500.000 anualmente que os deputados podem destinar a municípios ou instituições. Essas emendas individuais que ocorrem lá no Congresso Nacional, assim como ocorrem na Assembleia Legislativa, elas são fáceis de ser rastreadas. Então, assim, a possibilidade desse dinheiro ser mal utilizado existe, mas ela é bem menor. A possibilidade desse dinheiro ser usado por corrupção, por exemplo, ela existe, mas ela é bem menor. Por quê? Para destinar essas emendas, tem que estar muito bem documentado. Por exemplo, se um deputado vai destinar uma emenda para um hospital, esse hospital tem que estar regulamentado, tem que mandar o plano de trabalho, CNPJ, para que esse dinheiro vai ser utilizado, para daí essa emenda poder ser executada. Portanto, as emendas individuais destinadas, tanto lá no Congresso Nacional, por deputados federais e senadores, quanto aqui na Assembleia Legislativa, por deputados estaduais, essas emendas são mais fáceis de serem rastreadas. Isso não significa... Boa noite, Adilson. Obrigado pela presença. Isso não significa que não pode haver corrupção, porque pode, pessoal, porque sempre existe, né, uma possibilidade. As pessoas desonestas estão sempre a um passo à frente das instituições, né, de controle, de fiscalização, de regulamentação, enfim. Então, essas emendas, então, a cada ano, como eu falei, no Congresso Nacional, cada deputado, cada senador pode destinar até 15 milhões em emendas. Aqui, os deputados estaduais, 1.500.000 aproximadamente pode ser destinado em emendas para municípios ou instituições. Depois, lá no Congresso Nacional, tem as emendas coletivas, que não tem na Assembleia Legislativa, que são as emendas de bancada ou as emendas de comissão. Essas emendas de bancada, como é que elas funcionam? Por exemplo, tem a bancada aqui do Espírito Santo, formada por 10 deputados federais. Então, eles entram num acordo de como eles vão destinar, por exemplo, para a saúde ou para a educação e tal, um volume X de emenda, mas vai ser coletivo, não é individual. E as emendas de comissão, a cada comissão de saúde, educação, etc., também pode destinar para uma política pública específica, né? Por exemplo, a Comissão de Educação pode destinar um X valor de emendas para a educação, assim como a saúde pode fazer. No caso das emendas parlamentares individuais e as emendas de bancadas, elas são emendas obrigatórias, ou seja, o governo é obrigado a pagá-las no Congresso Nacional. Na Assembleia Legislativa elas não são impositivas, mas no Congresso Nacional elas são impositivas. Então, essas emendas, independente se o cara é aliado do governo ou não, se ele é de esquerda, de direita, centro, de cima ou de baixo, as emendas individuais, o governo é obrigado a executar. E dessas emendas individuais, 50% do valor tem que ser destinado à saúde também, né? Então, assim, isso são normas específicas para essas emendas individuais. As emendas de bancada também são impositivas. A aula vai ficar gravada assim, tá, pessoal? As emendas de bancada também são impositivas, também são obrigadas, o governo é obrigado a cumprir. Já as emendas de comissão não são. Agora, nos últimos anos, qual é a polêmica maior sobre emendas? As chamadas emendas de relator, o chamado orçamento secreto, ficou conhecido como orçamento secreto. O que diferencia essas emendas do relator, o orçamento secreto, das demais emendas? Primeiro, o valor. É quase o dobro de valor das emendas individuais. Aproximadamente de 19 bilhões de reais. Tá, e essas emendas são distribuídas igualmente para todos os deputados e senadores? Lembra que lá na frente eu falei que as emendas individuais é mais ou menos 15 milhões para cada deputado e cada senador, independente de partido, ser aliado ou não. As emendas de relator, não existe isonomia, ou seja, ela é dividida igualmente para cada deputado e senador destinar esse dinheiro? Não é.
E como esse dinheiro é destinado? Aí começam os problemas. Porque quem define isso normalmente vai ser o presidente do Senado ou o presidente da Câmara e o relator do orçamento. Normalmente eles que vão definir. E quem pode destinar essas emendas? Normalmente quem é aliado do governo, quem é aliado do presidente da Câmara, quem é aliado do presidente do Senado, porque não há uma regulamentação sobre essas emendas. Não está dito que, por exemplo, cada senador e cada deputado vai poder destinar, sei lá, 16 milhões de reais. Não tem essa definição. Então, e outra questão, eu disse anteriormente que para uma emenda individual, por exemplo, se um deputado federal for destinar uma emenda para um hospital aqui do Espírito Santo, eu falei, esse hospital tem que estar regulamentado, as contas dele tem que estar em ordem, ele tem que estar todo organizado, ele tem que destinar um plano de trabalho para dizer como esse dinheiro vai ser utilizado. Já para as emendas do relator ou para o orçamento secreto, não existe essa possibilidade. Então, assim, não existe essa obrigatoriedade. Então, basta que um deputado diga assim, olha, eu quero que destine lá para o município X tantos milhões de reais para a saúde, porque eles estão precisando, para tratamento dentário, para não sei mais o que, etc. E isso é destinado, isso é liberado. Então, fica difícil acompanhar e principalmente saber se esse dinheiro realmente é necessário para aquele município, para aquela finalidade e como esse dinheiro vai ser utilizado depois. Porque não raro, muitas vezes esse dinheiro está sendo destinado para municípios que têm uma fiscalização muito frágil da sua utilização. Eu não sei se vocês acompanharam o caso, por exemplo, de um município, salvo engano, no Pará, ou um desses estados aí do norte ou do nordeste, que foi destinado uma verba tão grande para a saúde, e aí a prefeitura ela atestou que tinha feito não sei quantas mil extrações de dente. Então, assim, pelo número que eles atestaram ali, é como se toda a população do município tivesse extraído dente. Quer dizer, algo totalmente impossível. Então, as emendas do orçamento secreto, elas acabam se constituindo, na verdade, num grande esquema de corrupção. Porque acaba sendo utilizado para compra de voto. Por quê? Como eu falei, as emendas do relator, o orçamento secreto, não é impositivo. Então, assim, o governo não é obrigado a cumprir. Então, por exemplo, se eu fosse deputado federal e destinasse emenda do orçamento secreto, o presidente, né, ou quem define isso, né, o Ministério da Economia, enfim, seria obrigado a executar? Não, porque elas não são impositivas, ao contrário das emendas individuais que são. Então, sabendo disso, muito obviamente, se eu sou o presidente, por exemplo, eu vou dizer assim, olha, vocês vão destinar a emenda, mas eu vou pagar se eu quiser. Então agora tem um projeto meu, ou algo que eu preciso que seja aprovado, ou que seja reprovado e tal, eu libero à medida que eu tiver esse apoio. Então, esse volume é exorbitante de dinheiro, né? São 19 bilhões de reais, não é dividido, né, igualmente entre deputados e senadores, ali, né, é de acordo com quem apoia quem, e difícil de ser rastreado, difícil de ser fiscalizado. E tem sido utilizado, tem uma pesquisa sendo feita por uma ONG agora, que eles estimam que mais de 100 deputados foram reeleitos graças às emendas do orçamento secreto, ou chamada emenda do relator. Inclusive o Arthur Lira, por exemplo, tem um dado que diz que o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele praticamente dobrou a votação dele lá no seu estado. E ele teria destinado cerca de 500 milhões de reais para o Estado, grande parte disso das chamadas emendas do orçamento secreto. Então, por aí você vê a falta de isonomia, a falta de transparência no uso desses recursos e como eles podem ser fartamente utilizados para beneficiar A, B ou C,
para aprovar ou não projetos na Câmara, para eleger ou reeleger aliados, enfim. Porque assim, já aquelas emendas que existiam e que podem ser rastreadas, como as emendas individuais, né, que eu falei que são muito mais fáceis de ser fiscalizadas, elas estão no sistema de transparência da Câmara, assim como as nossas estão também no sistema de transparência da Assembleia, as do orçamento secreto não estão. E essas emendas individuais, lá do Congresso Nacional, já muitas vezes elas são utilizadas já para eleição ou reeleição de deputados ou senadores. Assim, porque se a gente pensasse na lógica, não deveria existir essas emendas. Porque, assim, o orçamento deveria ser discutido de uma forma republicana, de uma forma democrática, com as pessoas destinando dinheiro para políticas públicas efetivas. Então, assim, vamos destinar o dinheiro para a educação, para esse fim, por exemplo, para melhorar a alfabetização no Brasil. Vamos destinar mais dinheiro para melhorar o saneamento básico no Brasil, que diminui a mortalidade, que diminui as doenças. Vamos destinar mais dinheiro para a segurança pública, para aperfeiçoar as polícias, para aperfeiçoar a tecnologia, etc. Isso seria o ideal, e não que as pessoas tivessem, assim, que cada deputado, que cada senador tivesse a possibilidade de destinar dinheiro para quem quer que seja, do jeito que bem entender, né? Porque, pessoal, olha só, olha como emendas, já aquelas, né, mesmo as individuais, que são fáceis de ser rastreadas e fiscalizadas, são bem mais fáceis de ser feito isso. Olha como ela já provoca um desequilíbrio na questão eleitoral. Pensa comigo, olha só, se eu sou deputado federal, então a cada ano eu posso destinar 15 milhões de reais em emendas para municípios e instituições. Como eu que defino para onde eu vou mandar esse dinheiro, então é muito provável que eu mande para municípios que depois, quando eu quiser me reeleger, ou municípios onde eu quiser eleger um prefeito, ou que eu mesmo quiser ser candidato a prefeito, eu vou dar prioridade para essas áreas, porque isso vai me favorecer eleitoralmente. Então, imagine uma pessoa que queira se candidatar a deputado federal, mas que não pode ser até conhecida, mas não tem 15 milhões para destinar anualmente. Então, ela já começa em pé de desigualdade com aquele que tem mandato, se você pensar dessa forma, né? Então, você veja bem como a questão das emendas, de uma forma geral, ela já desequilibra um pouco. É claro, pessoal, que não é apenas a questão de destinar emenda ou não que vai definir se uma pessoa vai ser eleita ou não. Mas isso acaba contribuindo, sim. Porque, veja bem, você tem muitas vezes, se você olhar assim, quem são os nossos deputados federais de uma forma geral, não estou falando só do Espírito Santo, tem gente ali se reelegendo a vida inteira. E aí você pensa assim, gente, mas eu nunca ouço esse cara falar nada, eu nunca ouço ele apresentar nada, eu nunca ouço ele debater nada, eu não sei o que ele pensa, como é que ele consegue se reeleger? Grande parte consegue se reeleger através de emendas, porque ele vai destinando para aqueles currais eleitorais, para aqueles municípios onde ele tem aliados e tal, e sempre, olha, tá vendo? Olha, essa máquina foi graças a fulano, esse asfalto foi graças a fulano, esse posto de saúde foi graças a fulano, essa escola foi graças a fulano que mandou o dinheiro e tal. Então as pessoas vão acabando se reelegendo com isso. Agora, você imagina com o orçamento secreto, que não dá para você rastrear direito, que as pessoas podem usar do jeito que bem entenderem praticamente. Então, olha como isso é uma questão complicada hoje no Brasil, né? Então, assim, a questão do orçamento secreto, ela desequilibra ainda mais a questão das eleições, principalmente, porque ela acaba beneficiando determinados deputados e senadores em detrimento a outros. E isso é dinheiro público, pessoal. Então, assim, há nessa questão uma falta de transparência, uma falta de republicanismo, na verdade, do dinheiro público enorme. Porque nós não estamos falando de qualquer dinheiro, e mesmo que fosse qualquer dinheiro, tá? Mesmo que não fosse 19 bilhões de reais, que fosse R$1.000, não interessa, é dinheiro público. E se é dinheiro público, tem que estar muito claro para onde ele foi, por que foi, como foi usado.
Então, hoje, a partir do momento que foi criado esse orçamento secreto no Congresso Nacional, o controle do Congresso do dinheiro do orçamento aumentou substancialmente. Hoje, aproximadamente 25% do total do orçamento, né? Porque a execução de orçamento, a rigor, pessoal, é uma responsabilidade do Executivo, não do Legislativo. O Legislativo não deveria ter o poder de manipular o orçamento dessa forma. E hoje, aproximadamente 25% do orçamento é de alguma forma manipulado pelo Congresso Nacional através dessa quantidade de emendas que eu relatei aqui e, sobretudo, das emendas chamadas de orçamento secreto, porque elas representam um maior volume de tudo isso. E isso, pessoal, assim, essa questão das emendas, isso não tem muito a ver com a questão de direita, de esquerda, de centro, porque, na verdade, você pensar assim, isso foi criado como? Foi criado agora nesse último governo, né? no atual governo, né? do Bolsonaro. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas o Bolsonaro vetou, mas aí o Congresso derrubou o veto, é verdade, aí ele não pôde fazer nada. Não é bem assim. Por exemplo, todo mundo sabe desse trâmite, né? Se aprova uma lei no Congresso, por exemplo, assim é na Assembleia Legislativa também, e essa lei tem que ser sancionada pelo presidente ou pelo governador. Vamos imaginar que, então, o governador ou o presidente vete, né, como aconteceu, vete. Aí o veto volta para o Congresso pode aceitar o veto, né, ou pode derrubar o veto. Se derrubar, então a lei entra em vigor. Foi o que acabou acontecendo. Mas aí o presidente tem mais nada para fazer? Ora, todo mundo diz, e tem um processo lá no STF, né, para julgar que essas emendas são inconstitucionais pela falta de transparência delas. Então, o presidente poderia entrar com ação no Congresso. Olha, estão aprovando uma lei que é inconstitucional, porque está colocando na mão do Congresso um volume do orçamento gigantesco. Além disso, há uma falta de transparência muito grande. Então é óbvio que se assim, o presidente quisesse de fato que essa lei não entrasse em vigor, ele poderia ter derrubado isso no Supremo. Provavelmente derrubaria. Mas era de certa forma de interesse do presidente que o orçamento secreto existisse, porque tornou-se uma forma excelente de compra de apoio. Hoje as pessoas estão dizendo assim, o Lula vai ter que acabar com o orçamento secreto. Olha só, todo mundo duvida que ele acabará de fato. Por quê? Porque a maior parte do Congresso, aí diz, mas nós acabamos de uma eleição. Olha, se você olhar em grande parte quem foi eleito e reeleito, você vai ver que a possibilidade da maioria, né, dos novos parlamentares do ano que vem vão votar contra e vão ser a favor de acabar com o orçamento secreto. Pessoal, acreditar nisso é acreditar em Papai Noel. E muita gente ali finge ser contra, mas na verdade também gosta da coisa, né? E aí, vamos imaginar que acabe, vamos imaginar que hoje, porque tem um processo em andamento no STF, que o STF declare o orçamento secreto inconstitucional. Como esse dinheiro já entrou no orçamento, o que provavelmente os deputados e os senadores vão fazer? Vão jogar esse dinheiro para aumentar as emendas individuais, as emendas coletivas e tal, que são constitucionais, ou vão dar um jeito de usar esse dinheiro de uma outra forma. A possibilidade hoje que o Congresso abra mão desse volume de dinheiro do chamado orçamento secreto, pessoal, é praticamente irrisória. E eu duvido muito até que mesmo os apoiadores do presidente eleito agora, que a maioria deles queira de fato acabar com isso. Eu acho muito pouco provável. Nessa questão, pessoal, não é uma questão de esquerda, de direita, de nada disso. É uma questão do eterno fisiologismo, do eterno patrimonialismo que existe na política nacional e, sobretudo, no Congresso Nacional. Quer dizer, também na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores e tal, mas eu estou me reportando principalmente ao Congresso Nacional, que é onde existe esse problema, né, do chamado orçamento secreto com esse volume enorme de dinheiro.
Sobre as emendas, aquelas que são, né, as emendas individuais, há como a população acompanhar, saber quem destinou, para onde destinou. O portal de transparência do Congresso Nacional, você consegue ver, né, quais foram os deputados que destinaram emenda e para onde destinaram. Não do orçamento secreto, que essa você não consegue ver, mas das emendas individuais você consegue. O portal de transparência da Assembleia Legislativa também é possível que você consiga observar para onde os deputados enviaram e para onde destinaram as suas emendas, tá bom? Olha só, eu espero ter esclarecido um pouco sobre as emendas e o orçamento. E olha só, pessoal, aqui só para concluir, na década de 70 houve um grande escândalo nos Estados Unidos chamado Watergate, né, que acabou com a renúncia do Richard Nixon. Então, naquela época, os jornalistas que estavam investigando, né, todo aquele esquema de escuta clandestina e não sei mais o que, eles foram aconselhados por um ex-presidente, um ex-diretor do FBI, que disse assim: se vocês quiserem entender as coisas, siga o dinheiro. Então é isso, a população ela tem que aprender a acompanhar mais de perto isso. Então, enquanto as pessoas ficam discutindo coisas inócuas nas redes sociais, olá, ideologia de gênero, olá, fulano é a favor de aborto, fulano é contra aborto, não sei mais o que, olá, fechar a igreja, não sei mais o que, olá isso, olá, liberação de droga, não sei mais o que. As pessoas deveriam estar discutindo orçamento, deveriam estar discutindo para onde vai o nosso dinheiro, se o seu município, se a sua cidade, se o seu estado está recebendo emenda e para onde está indo, quem está destinando e por que está destinando. Isso, pessoal, deveria entender. E olha só, é tão curioso a falta de interesse de entender orçamento do Estado e orçamento do município e orçamento da União e emendas, que até quando está sendo discutido, por exemplo, nem os sindicatos se interessam em entender melhor quanto é que está sendo destinado, por que está sendo destinado. Porque, por exemplo, vamos imaginar se você é funcionário público, por exemplo, se você é policial, professor, ou seja, qualquer outro cargo. Se você está pensando em que o governo vai te dar aumento salarial no ano que vem, se não tiver no orçamento que vai ser aprovado agora, adeus, ano que vem pode entrar em greve, pode fazer o que quiser, que não vai ter. Então, assim, as pessoas deveriam acompanhar para saber exatamente o que tem no orçamento. Não é uma coisa, o orçamento não é uma peça fácil de se entender de forma nenhuma, mas para as pessoas terem uma mínima ideia disso. E principalmente dessas emendas que eu estou falando e entender quem é quem nessa situação. Tá bom? Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre tudo isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, aqui pelo Instagram mesmo, tá certo? E essa live vai ficar gravada, se você quiser recomendar para alguém depois, para assistir, para entender, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, pela presença de vocês, pelo prestígio, tá certo? Um bom final de semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.